Olá a todos, olá a todas que estão assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, vai começar mais um programa do Mesa de Debates, um programa de canal de entrevistas, né? E hoje vamos conversar com o Edenilson, né? Para falar ainda, né, dessa questão, né, da reabertura das escolas, né, a reabertura ainda em um momento complicado, ainda num momento difícil, ainda no momento, né, onde nem todos os profissionais da educação, né, foram vacinados e vamos ter que, né, continuar a apoiar essa luta, né, dar voz aos professores e tudo mais. Ednilson, antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá a todos que acompanham o seu canal. Sou o Ednilson Castrioto, servidor público municipal há 23 anos. Daqui 2 meses e meio completo 24 anos de serviço público. Sou secretário de escola, esse é o meu cargo na educação. Sou diretor sindical liberado, estou atuando como diretor sindical do Sindicato de Servidores Municipais de São José dos Campos neste momento. Certinho? Sou administrador e sou especialista em gestão pública municipal. Sim. Ednilson, por favor, eu queria que você respondesse para mim, primeiramente, como que você está enxergando, né, esse momento, né, de pandemia e esse momento, né, de reabertura das escolas? O que que isso significa para você? Então, a questão, quando a gente vai falar de reabertura da escola, a gente tem que, primeiramente, fazer uma avaliação do aspecto geral, da questão da pandemia, não só na cidade, mas como ela se comporta no Estado e como ela se comporta no Brasil. Junto a isso, a gente tem que avaliar os aspectos sociais entre educação e saúde, não só dos alunos, também como servidores, das escolas, tanto do Estado, da escola municipal e particular. No nosso âmbito, na nossa esfera pública, especificamente São José dos Campos, eu avalio que esse retorno às aulas presenciais ela é precoce no momento em que encontramos diante da pandemia. Então, eu acredito que a avaliação da prefeitura não é correta nesse momento, e essa avaliação da prefeitura se tornou pior ainda com essa nova lei federal que está vindo aí a caminho das reaberturas das escolas, tornando a escola e as aulas um serviço essencial. Então, as escolas serão abertas, não só aqui em São José dos Campos, como em todo o país, e essa flexibilização da abertura de uma maneira assim mais consistente agora, com certeza vai nos garantir, daqui a um tempo, situações amargas de maior número de contaminados por Covid. Porque a gente já vinha acompanhando isso, com essa flexibilização, esse abre e fecha das escolas municipais, esse processo de 35% dentro das escolas, aumentou o mapa de contaminados de profissionais e também de alunos e pais de alunos, tá, Guilherme? Então, a gente verifica que é um perigo muito sério a questão das reaberturas das escolas. E nós viemos nesse embate, nós mostramos por A e mais B de que com a reabertura das escolas, o caso de aumento de Covid aumenta muito, porque a gente sabe que o que controla a contaminação é justamente o distanciamento social. E a gente sabe que não existe uma bolha dentro das escolas, partindo do princípio de que os alunos, nesse processo de ir e vir para as escolas, por mais que falar, mas eles estão dentro de uma sala com um professor só, não está tendo aquela dinâmica de um aluno com outro aluno de outra sala. Isso, na verdade, não existe. Essa questão de bolha é fictícia, no nosso entendimento. Então, é um erro muito grave. A própria saúde pública vem demonstrando isso. Essa crise sanitária está se alastrando e aumentando no país. E os próprios médicos vêm falando, todo o setor de saúde pública vem dizendo que não é o momento adequado para se ampliar e relaxar a abertura e o vai e vem de pessoas na cidade.
Sim. Ô, Ednilson, é curioso, né? A educação, por muito tempo, foi, né, deixada de lado, né, foi deixada de lado pelos governos, né? Queria saber por que que agora, né, na pandemia, uma hora ou outra, a educação virou um serviço essencial. Esse é uma coisa que todos nós queremos saber. Na verdade, nós sabemos, né? Mas o governo ele sempre cria subterfúgios para esconder a realidade da situação. Vamos pensar primeiramente na questão pura da maneira como se governa esse país hoje, como o Estado é visto e encarado por essa nova força que está aí na frente do país, né? Eles avaliam que a escola ela é um serviço essencial devido à vulnerabilidade e situação de que essas crianças, esses alunos, somente na educação básica se encontram. Quer dizer, nunca se preocuparam com o papel, né, da gestão social dentro do país, esses governos que estão vindo para cá em diante, né, de 2 anos para cá, eles nunca se preocuparam com isso, sempre manteram essa distância, mas a gente entende que isso tudo é um reflexo, né, de uma força que vem por trás, um lobby que vem acontecendo, de forças de escolas particulares, de pais e alunos de escolas particulares, que a gente entende que, para eles encaram que a escola ela só funciona, isso é na visão de alunos de escola particular, tá? Que a escola só funciona quando tem aluno dentro da escola. Certo? Eu pago, então, se eu pago por esse serviço, meu filho tem que estar dentro da escola. Então, para esse grupo, eles fizeram uma forte pressão junto à Câmara Municipal de São José dos Campos, faz uma forte pressão dentro da Câmara, né, Legislativa do Estado de São Paulo, e não seria diferente esse lobby dentro da Câmara Federal. Né? Então, há uma forte pressão das escolas particulares nesse caminho, tá? Sustentam essa tese de que é importante os alunos da escola, porque eles vêm perdendo alunos para a rede pública. E, de fato, houve sim uma mudança na maneira de pensar de alguns pais. O que eles pensam? Se não tem escola particular, se o aluno não pode estar dentro da escola, para que eu vou pagar uma escola particular? Então, eu mando para uma escola pública. Então, a gente vê esse viés, esse entendimento de que escola, na visão capitalista, só funciona quando ela está aberta. Quer dizer, quando todas as escolas estavam abertas, por que o pai da escola particular nunca quis levar seu filho para uma escola pública? Tá? Então, são coisas que não bate, não fecha essa maneira, essa visão social de pensar a escola pública e a escola privada. A visão de pensar uma classe em relação à outra. Certo, Guilherme? E tem também, assim, da parte do governo, só para colocar, que o governo ele diz o seguinte, que a escola tem que ficar aberta justamente para poder trazer de volta para dentro da escola os alunos que estão em situação de vulnerabilidade. E o que eles entendem? O aluno precisa estar comendo, o aluno precisa estar dentro da escola para garantir não só a sua saúde, mas também para garantir a sua segurança e para que seus pais possam trabalhar. Mas nunca o governo fez o embate realmente necessário, o embate social, de que pensar que políticas públicas deveriam ser pensadas nesse momento de situação de pandemia, e que seria muito importante, é garantir que essas famílias de vulnerabilidade pudessem estar com seus filhos dentro de casa. Garantir, né, uma renda social para essas famílias, garantir uma cesta básica, até porque na questão da vulnerabilidade no país, se a gente comparar pais e mães, a maioria dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade estão desempregadas. Né? Então, na verdade, eles não estão no mercado de trabalho. Certo, Guilherme? Enfim, só ainda no gancho do que você colocou, né? Eu fiz uma pesquisa, né, em relação a essa questão das escolas privadas, a crise que se abriu por conta da pandemia, causado que o sindicato que o patronal das escolas privadas falam que
Se não, isso até no meio de junho, julho de 2020, se as escolas não abrirem, vai ter uma quebradeira geral, né? Aí eu pergunto assim, como que a gente responde essa quebradeira geral? Será que não seria o caso, né, da gente defender uma educação pública para todos? De fato, realmente, quando um pai percebe que seu filho não vai estar numa escola particular, ele entende que não há necessidade, então, de existir o serviço, que a escola, né, pública pode suprimir essa demanda, né? Então, aí a gente percebe, que, Guilherme, que é interessante que na visão dessas famílias, né, está instalada, né, uma transferência de responsabilidade. Eles transferem para a escola o papel, às vezes, da família. Então, eles acham o seguinte: o meu filho estando na escola meio período, e nas escolas privadas, muitas vezes, né, um período integral, eu deixo meu filho lá, ele vai estar seguro, ele vai estar aprendendo e ele vai me dar menos dor de cabeça. E é complicado pensar assim. Então, eles querem esse distanciamento da escola pública. Mas, ao mesmo tempo, quando eles percebem que se o filho não vai estar encaixotado dentro de uma escola, então o meu dinheiro já passa a ser um gasto desnecessário. Ao invés de pensar, não, vamos trabalhar um pensamento de uma escola pública forte, uma escola dinâmica, que venha abraçar toda a sociedade, que é essa escola cidadã, que tanto Paulo Freire falou, que inclusive se a gente for observar, os melhores países do mundo com índice de desenvolvimento educacional, é, assim, um bom índice de desenvolvimento educacional, se a gente comparar nos Estados Unidos, que é o maior sistema capitalista do mundo hoje, as melhores escolas públicas dos Estados Unidos, ela adotam o sistema Paulo Freire de ensino. Olha que interessante. Na Europa nós temos isso, na Dinamarca, em vários países da Europa, tem o sistema Paulo Freire instalado não só em escola pública, como tem essa dinâmica também em escolas particulares. E por que não fazer isso no Brasil? Nós estamos vivendo agora essa semana aí, né? Mais um centenário de vida de Paulo Freire, e seria interessante que pudesse ser discutido também dentro do Estado essa função social da ideia de Paulo Freire, dessa escola cidadã. E ele vem mostrar que nesse tempo de pandemia ela se torna muito importante. Isso eu acho que agora vem mostrar de maneira nua e cru o que é a ideia de Paulo Freire para uma escola pública e para uma escola cidadã. A pandemia vem mostrar isso agora. E nós teríamos um avanço muito grande com essas ideias sendo instaladas e implantadas nas escolas. Ô, Ednilson, eu acho que também seria importante, né, aqui, além de discutir questões referentes, né, à educação, a gente conversar um pouquinho do cenário político nacional, porque queira ou não queira, são duas coisas que estão, né, interligadas. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: como que você está vendo esse cenário político, econômico, a crise sanitária? Uma pergunta meio genérica, né, a princípio, para você fazer uma análise prévia. Sim, sim, Guilherme. Acho até importante em qualquer debate, é sempre viável começar fazendo uma análise de conjuntura, né? Uma análise, a gente pode começar tanto de esfera federal, vim descendo, como também de cidade e subindo, certo? Até porque são as cidades que dão o tom da vida pública em qualquer outro tipo de esfera, né? Tudo começa por uma cidade. Mas é assim, o que nós podemos avaliar no aspecto político do país? Quando a gente pensa no aspecto político do país, nós temos que levar em consideração dois aspectos importantes na vida de qualquer sociedade, que é o aspecto educacional e o aspecto de saúde, certo? A gente entende que para um país ele ter uma dinâmica muito forte de relação com a vida da sociedade, ele tem que ter uma educação muito forte, muito bem sustentada. Nós estamos vendo hoje que há um desmonte da situação educacional no país. Nós estamos vendo retirada de verba da educação pública. Nós estamos vendo hoje que
através do IBGE, essa retirada de verba do IBGE, que seria agora, este ano, seria dado, né, ia fazer um censo, né, social e demográfico da população, principalmente o censo social, que é muito importante, e que ela que determina como vai ser a visão e a gestão da política pública no país ao longo de 5 ou 10 anos, ela não vai acontecer. Simplesmente o governo federal Bolsonaro, ele não só limitou, como ele tirou toda a verba do IBGE. Inclusive, até a própria gestora pediu demissão depois dessa derrocada, né, de verba do IBGE. Então, começa por aí. O IBGE que daria o tom de como seria a política pública que o país daqui para frente né, estaria movimentando a educação, a saúde, as políticas públicas no país, não existe. Então, quando a gente não tem esse retrato, essa foto da situação do país e atual, como nós podemos discutir e fazer política pública? Então, tudo começa por essa questão, tá? Que é muito importante, muito grave, que ficou fora do nosso contexto político e econômico e social do país. Depois disso, nós temos a questão de saúde. A pandemia veio mostrar e desnudar o quanto é importante o SUS para o nosso país, quanto é importante um sistema único na vida de qualquer cidadão, não só brasileiro, mas como um SUS é importante na vida do planeta. Muitos países vêm estudando o SUS, inclusive o próprio Estados Unidos, na era Obama, né, criou até o Obamacare, veio estudando o SUS brasileiro e entender como que essa dinâmica do SUS funcionaria no país. E nós vimos que o SUS vem sendo dilapidado, ele vem sendo desconstruído nessa situação de governo. E isso tudo é um reflexo da política neoliberal. Ela entende, a gente sabe que a política neoliberal ela desconstrói o Estado. Não só a desconstrução para um Estado mínimo, como a construção de uma sociedade capitalista que não só interfira nesse Estado mínimo, mas como venha sobrepor sobre esse Estado mínimo. E é isso que nós estamos vendo hoje no país. Então, tudo que a gente vê de ruim, desmatamento, né, da Amazônia, nós vemos essa questão, essa fragilidade na maneira como se trata a pandemia, o negacionismo que vem sendo instalado, essa quebra do sistema, não só econômico, mas a desconstrução do sistema trabalhista e social, né, de toda a sociedade brasileira, vem mostrar que o Estado, nessa função neoliberal, ela tem que funcionar dessa forma. Para ela vingar de fato, ela tem que quebrar esse Estado social, esse Estado que nós tivemos e nós temos no país. Então, é uma relação terrível, perigosa, e que nós temos que fazer uma luta constante e temos que exigir de nós mesmos, das forças progressistas desse país, que não seja instalado essa política neoliberal e fascista, podemos falar assim, que nós estamos vivendo hoje nesse país. Ok? Sim, e essas forças progressistas, né, que você coloca, elas estão aquém de responder, né, esses ataques, né, neoliberais que você citou aí? Tem como sim. Nós temos organizações fortes nesse país. Graças a Deus que o país ele é muito fundamentado em termos de organização, terceiro setor. Nós temos as centrais sindicais no país que são muito fortes. Nós temos a CUT e outras tantas centrais sindicais. Nós temos sindicatos que são muito bem estruturados nos países. Isso é uma força, né, trabalhista muito forte, que ela precisa voltar às suas origens e entender essa situação e contexto social e trabalhista que nós vivemos hoje e fazer frente a isso. Junto a isso, nós temos outros tipos de força progressista que estão vendo que não é viável se manter atrelado a essa forma de governo, né? Nós temos também as igrejas que hoje já estão percebendo, né, já estão fazendo esse movimento contrário a essa ideia neoliberal do governo Bolsonaro. Nós temos
até mesmo empresários que estão percebendo que não é importante manter essa força, porque para um país nosso, vamos dizer assim, nós somos um país, na verdade, que nós não temos essa força capitalista que países de primeiro mundo têm. Né? Nós não partimos desse mesmo princípio, né? De força. Então, estão percebendo que a disputa ela torna cada vez mais desigual. E para ela ser igual, nós precisamos de ter esse Estado que nós já tivemos de proteção, não só da social, mas de proteção também da nossa empresa. Né? Então, nós temos que ter uma força de empresa pública, nós temos que ter uma estatal forte, como era o caso da Petrobras, como é o caso, né, de toda a nossa rede hidrelétrica, nossa matriz energética, é importante estar na mão do Estado, porque nós vemos que outros países fazem assim. Estados Unidos tem essa força, a Europa tem. Então, nós precisamos manter isso. E países que são periféricos, como é o caso do Brasil, necessita manter essa força do Estado sobre as políticas e sobre a economia do país. Essa é uma blindagem muito importante que ela não pode ficar além do mercado. O mercado precisa entender que para ele ser blindado no nosso país, ele tem que estar em consonância de um Estado social, um Estado forte, que proteja justamente o nosso país periférico. Porque assim como nós somos vistos e assim que nós somos tratados dentro de uma hegemonia mundial, né? De alguns países que têm esse domínio. Certo? Sim. A gente sabe, né, o Ednilson, que o governo Dória é um governo, né, desculpa, o governo Bolsonaro é um governo genocida, né, que é o principal responsável, né, pelas quase 400 mil mortes que estão acontecendo no Brasil. Contudo, né, a gente sabe que existe uma disputa política entre Dória e Bolsonaro, né? O Dória, para se contrapor ao Bolsonaro, ele coloca como defensor da ciência, o cara da vacina e tudo mais, o cara da Coronavac. Esse lado do Dória de tá na linha de frente de reabrir as escolas mostra um caráter demagogo do Dória, que ele não é tão diferente assim, por exemplo, com o governo do Bolsonaro? Você levantou um aspecto muito importante. Na verdade, ele não tem diferença nenhuma. Eles são todos iguais em termos de fazer política, em termos de pensar política e em termos de retirar direitos sociais. Tá? Não há diferença nenhuma. O que a gente percebe ali é a maneira como eles tratam a sua própria personificação política e como eles aproveitam do momento que o país atravessa. É como eles levam a sua imagem para a população. A gente tem que entender que a função de um gestor público é fazer o melhor para a sua população, para a sua nação, para o seu estado, para o seu município. No caso do governo Dória, ele não está fazendo mais do que sua obrigação legal e sua obrigação que deveria ser moral. Agora, ele usa, sim, de maneiras, vamos assim, surrupiantes, de dizer que ele tem o domínio da fala, ele tem o domínio da ação e ele é o correto nas medidas que ele vem tomando em relação à pandemia. Mas, na verdade, não cabe a ele dizer isso, não cabe só a ele mostrar que ele é a pessoa adequada a fazer isso. Certo? Ele tem que estar atento justamente no que o STF colocou como medida de proteção social. Ele tem que estar atento ao que os deputados vêm falar, ele tem que estar atento ao que as empresas mostram, ele tem que estar atento ao movimento que a sociedade faz perante a situação, né, de pandemia que estamos vivendo. Então, na verdade, ele tem uma estrutura muito forte por trás dele, que é o Butantan, que é uma instituição muito forte e que ela já vem fazendo vários trabalhos em situação de tipos de agravamento
de gripes, né? De gripes não só para o país, como para o mundo. Então, o Butantan ela é uma esfera que ela está entre as melhores em termos de excelência de instituto de excelência no mundo, que trabalha com essa visão e com esse método de fazer pesquisa e ciência em relação a vírus, não só a vírus que surge não só em termos de vírus tropicais, mas como vírus que afetam toda a questão mundial. Então, na verdade, o Butantan está à frente até mesmo disso. Por isso que o Butantan ela consegue estar na frente de muitos planos e projetos de vacinas. Então, quando essa gripe veio da China, na verdade, o Butantan ele pegou uma empresa chinesa e colocou ela junto ao seu rol de trabalho. Então, ficou muito fácil, muito tranquilo fazer essa disputa. Diferente do governo Bolsonaro, que é um maluco, né? Não vou dizer doente, porque daí eu vou estar judiando demais dessa pessoa. Mas é uma pessoa maluca que na verdade, não tem recurso nenhum, nem psicológico e não tem nem conhecimento nenhum para fazer o embate, a defesa e o projeto, né, frente à pandemia. E ele simplesmente defendia uma classe que acha que ciência está abaixo de qualquer situação de mundo. E nós não podemos pensar isso. Eu não quero entrar em relação de religião e ciência, mas a gente tem que ver que até Jesus fazia ciência quando ele se projetava em termos de política, certo? Seus próprios apóstolos faziam ciência para mostrar como que a sociedade tinha que se comportar e tinha que agir naqueles momentos sociais. Então, a ciência, na verdade, ela está presente na vida de qualquer cidadão. E uma parte da elite, uma parte que vem acompanhando Bolsonaro, uma parte da igreja, uma parte empresarial, que é uma metade, vamos dizer assim, desse país, ela negou a todo momento esse projeto de se fazer ciência e esse projeto de fazer uma política pública sanitária frente à pandemia. E nós estamos vendo isso agora nesse agravo aí, né? Então ficou muito vergonhoso a maneira como eles vieram mostrando, né? E fazendo esse embate, esse contraponto, né? E perdeu prazos, perdeu a oportunidade de fazer a discussão mundial de vacina, trazer vacina no tempo certo que todo mundo estava fazendo. Ele não perdeu o time, ele simplesmente ele não participou, né, dos diálogos mundiais que eram necessários nesse momento. E a política já do Dória foi justamente fazer uma política empresarial junto a essas empresas, porque nesse ponto ele trabalha bem. Ele usou da política de Estado e fez uma política empresarial dentro do Butantan que deu certo. Simplesmente isso, tá? Graças a Deus, né? Nós temos que dar valor ao Butantan, não ao Bolsonaro, perdão, não ao Dória, que nós temos essa vacina, mas ao Butantan e aos profissionais que estão lá dentro, tá? É isso que a gente tem que levar em consideração. A ciência que hoje temos instalada dentro do Butantan. Então, é isso que nós temos que dar valor, tá? A questão do Estado, ele não fez mais do que a sua obrigação como gestor público. Sim. Agora o papel da imprensa nesse sentido, né? A imprensa, inclusive aquela que se coloca, né, contrária ao governo federal, né, mas que está alinhada aos interesses do governo estadual, né? A imprensa, né, ela presta um serviço, né, ao defender o retorno das aulas. Olha, prestou vários desserviços, vem prestando desserviço, porque a imprensa ela joga a mesma moeda dos dois lados, certo? Mas assim, ela tem um lado que ela escolhe dessa moeda sempre. Quando ela vê que vai ser importante para ela defender uma política que interessa
a ela, exclusivamente a ela defende. Nós vamos tomar por base a maneira como a imprensa vem tratar aqui em São José dos Campos, para ficar bem claro. Nós temos uma dificuldade imensa de levar o diálogo para a imprensa da nossa questão e nosso embate que nós temos com o governo. Certo? Às vezes até descaracterizado a ideia que o sindicato pensa junto aos seus servidores, ela é descaracterizada ou ela não é mostrada na sua plenitude para a população. E a gente já vê que, para o lado do governo, ele mostra todo o seu fator. Então, a população, quando ela pega essas duas faces da moeda e pega essa face como a imprensa leva, ela entende que o lado do governo acaba sendo mais certo. Então, nós temos uma disputa desigual perante a mídia, sim. Não podemos negar. Mas nós temos momento também que a mídia, somente a mídia menor, né? Vamos dizer assim, as rádios, o jornal escrito, né? O jornal local, e às vezes ele leva a nossa questão para a população de uma maneira correta, mais ampla e mais fidedigna. Tá? Mas nós temos uma dificuldade imensa de trabalhar a nossa política social, a nossa política de trabalho, a nossa política sindical junto à mídia. Então, eu vejo que a mídia, em muitos momentos, ela, infelizmente, não posso dizer que ela atrapalha 100%, mas também ela não ajuda 100%. E isso deixa uma lacuna para que o outro lado, que detém o poder, possa trabalhar com mais tranquilidade e impor o seu projeto. E é o que vem acontecendo. E nós temos aquela mídia que já é escancarada mesmo, que defende mesmo e não está nem aí, que faz o contraponto, né, junto com o governo e mostra nu e cru que o governo está certo e cria toda uma fantasia em cima disso. Ok? Sim. Outro elemento que eu quero colocar aqui em debate, o Nilson, né? Eu escuto, né, muitas pessoas falando, né? Ah, o professor foi para a praia, o professor foi para o bar, o professor foi, né? Só falta falar que o professor foi para o fluxo, né? Para o baile funk, para o show de rock. E por que que o professor não pode voltar à aula, né? Eu queria que você rebatesse essa ideia. Vamos lá. A gente tem. Vamos começar assim, pensando na ideia, como esse governo ele criou essa situação entre o servidor público com a sociedade. Qual foi a dinâmica? A partir do momento que eles se empossaram, instalaram uma política de desconstrução do Estado, eles levam à sociedade que o servidor público ele é parasita. Olha o perigo como eles demonstram a categoria de servidor público, mas estão lá instalados dentro do Estado, surrupiando, usando o Estado em benefício próprio. Diferente do servidor, que ele é aprovado em concurso, ele prestou um concurso, ele estudou, como qualquer cidadão brasileiro pode fazer isso, certo? Então ele leva para a sociedade, para a população, que o servidor ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar e ele é um parasita. Ah lá, enquanto você está trabalhando, o professor quer ficar em casa. E não é isso, o professor não quer ficar em casa, até porque, em momentos que houve trabalho remoto, o professor não ficou em casa. Na rede municipal, o professor ficou instalado dentro da escola. E nossa ideia era levar ele para dentro de casa, que ele trabalhasse de maneira remota dentro de casa. Ele trabalhou de maneira remota dentro da escola. E outra, e o trabalho do professor de maneira remota foi 5 vezes maior e mais difícil do que ele dentro da escola. E o professor, na verdade, ele não é contra estar dentro da escola. Pelo contrário, o professor é a favor de uma escola ampla, de uma escola aberta, de uma escola que receba aluno. Só que nós temos que levar em consideração o momento social, o momento histórico que nós estamos vivendo e o momento sanitário que o mundo está vivendo, que é um momento de pandemia. Então, entre vida, né, e morte, nós temos que levar em consideração a questão da vida. É a vida que está em jogo. Então, o professor, o distanciamento social e o professor fazendo esse distanciamento social
e ele ter a garantia que ele possa estar num lugar seguro dentro de sua casa, ele iria prestar um serviço muito melhor para a rede de ensino pública do que dentro da escola. Tá? Isso é uma coisa. Agora, tem a questão de pensar, mas por que o professor está indo para o fluxo, o professor vai para baile, o professor não? É mentira, pode acontecer em casos lá, poderia até acontecer, mas eu gostaria que pontuasse e mostrasse quem de fato estava. Isso eu não vi, certo? Agora, não dá para levar essa questão simplista, sabe, dentro de uma pandemia, dentro de um processo onde milhões, centenas de milhões no mundo morreram, onde milhões no mundo morreram e centenas de milhares morreram no Brasil. Nós estamos chegando a uma marca de quase 400 mil mortos por Covid, só por Covid nesse país. Tá? Nós temos mais de 170 profissionais da rede municipal contaminados por Covid desde o retorno das aulas, desde assim, não só o retorno das aulas, mas desde o entendimento que o professor tem que estar dentro da escola, independente se vai ter aluno ou não. E com o aluno, aumentou em 3 vezes. Isso pensando que a escola ela estava recebendo e ainda recebe 35% da sua capacidade efetiva de alunos. Tá? E dentro desse 35%, não ia nem 10% dos alunos. Então, uma sala que poderia ter 10 alunos, estava recebendo 2, 3 e no máximo 5 alunos. E ainda assim, houve contaminação. Subiu em 3 vezes o número de contaminados entre aquele momento que o professor estava sozinho dentro de uma sala de aula, em trabalho remoto, e aí a partir do momento da flexibilização da aula. E essa questão de que o professor, ele vai para fluxo, isso aí a gente não leva nem em consideração, porque isso é um pensamento tão pequeno, Guilherme, que isso aí não deveria nem ser debatido, né? Você concorda? E trazido à baila de discussão pela sociedade, sabe? Isso aí é a mesma coisa quando a gente levanta a mão para fazer arminha, que a gente levanta a mão para mandar alguém calar a boca, sabe? Esse tipo simplista, esse pensamento idiota que não pode ter dentro de uma sociedade num momento tão sério que nós estamos debatendo vida e morte, questão de manter as pessoas em isolamento social, questão de manter a saúde pública sob controle, a saúde sanitária sob controle. Então, esse é um pensamento muito pequeno, que é justamente para disseminar, sabe, confusão mental na cabeça de famílias, para poder justificar o retorno. Então, isso aí não caiu por terra, a gente sabe que isso aí é papinho, sabe, de um grupo muito pequeno, que não sabe fazer um embate, uma discussão política e não traz benefício nenhum e nenhuma contribuição para esse momento tão importante da educação e importante para a saúde dos nossos alunos e profissionais da educação. Sim, outro elemento que eu quero colocar aqui é em relação à questão do ensino remoto, né? Como que está sendo os professores encararem essa questão e como que está sendo os alunos encararem? Quais estão sendo as dificuldades, principalmente na parte dos alunos? Então, o que acontece é se a gente encarar primeiro, vamos levar a questão do tecido social brasileiro, que não é diferente em qualquer cidade. Como é constituída a família hoje? A família hoje, a gente sabe que os pais saem para trabalhar, os filhos ficam sozinhos ou sob a tutela dos avós. Isso é o tecido social brasileiro hoje, certo? Depois nós temos que levar em consideração como está feita a ramificação social da sociedade. Como ela é dividida em classes. Tá? Nós temos a classe de vulneráveis, que é a classe, né, E, a classe C. Nós temos isso também dentro da classe B também. Nós temos dentro da classe média a questão de vulnerabilidade hoje, devido à situação de pandemia, de pais que perderam emprego. Mas vamos tentar separar essa questão. Tá? O que ocorre? Se você levar a questão do trabalho remoto para dentro de casa, muitos alunos, a maioria deles em questão
de vulnerabilidade, ou em questão não só de pobreza extrema, mas de pobreza mesmo, eles não têm Wi-Fi dentro de casa. Quando um aluno pega um celular para poder estudar, muitas vezes ele vai pegar o celular da mãe ou do pai, ou o celular emprestado de um irmão mais velho ou de um amigo para poder estudar. Então, eles não têm um recurso dentro de casa, certo? De uma estrutura de Wi-Fi, de uma rede, né, que possa fazer esse estudo online. Então, isso é um fator tecnológico muito sério no Brasil e que poderia ser sanado se os tablets que as escolas públicas têm fosse revertido nesse momento para os alunos, certo? As escolas municipais têm muito tablet. Os tablets poderiam ter sido levados, ter avaliado e observado, falar assim, ó, nós temos 30 mil tablets, nós temos na rede municipal de ensino. Como nós podemos transformar esse tablet para que o aluno possa usar ele de maneira Wi-Fi e estar assistindo aula? É possível isso? Não é? Olha, vamos dar chip para que o aluno possa estudar? Então, não houve essa discussão da rede pública. Olha, vamos instalar pontos de Wi-Fi em determinados bairros, com alcance para aqueles alunos de vulnerabilidade possam estudar. Então, não foi se pensado em projetos sociais, em projetos de tecnologia, de TI, para que essas aulas, né, pudessem ser levadas de maneira remota. Então, isso foi um aspecto que o governo não colocou em pauta, justamente para ele fazer esse contraponto, tá? Fazer esse embate junto às ideias de outros setores. Os professores, eles têm essa estrutura dentro de casa. Metade dos alunos da rede municipal tem. Os alunos da rede municipal, eles têm uma estrutura melhor do que da rede do Estado. Tá? Felizmente, eles têm isso. Então, o governo separar, e eles têm esse controle, quem não tem e quem tem. E seria viável, seria justificável, seria plausível e teria poder, sim, de conseguir fazer essa estrutura dentro da casa de cada aluno. Tá? Junto a isso, a gente colocaria, o aluno precisaria estar indo se alimentar dentro da escola, que eles deixaram aquela questão da marmita na escola pública, justamente para poder justificar logo o retorno dos alunos. Olha, nós temos uma marmita, o aluno precisa se alimentar, então ele precisa dar dentro da escola. Poderia ser transformado em cesta básica, que o sindicato veio pedindo. Isso era uma questão social muito melhor. Poderia amparar pelo menos a mãe, ou o pai, ou aquelas mães solos, né? Que tem muito que a gente sabe dentro da nossa rede municipal, que elas ficassem afastadas do seu emprego, né? Que pudesse ser proporcionado isso junto às empresas, aquelas que têm, e colocá-los em home office de trabalho, ou aquelas que não têm, que amparasse com, né, uma ajuda social, né, com valor social todo mês em dinheiro, para que pudesse estar fazendo frente ao seu aluguel, à sua saúde e à comida. Então, o que não houve foram debates, o que não houve foi uma construção em cima desses fatores que nós estamos vivendo hoje. Então, possibilidades existiam, o sindicato e uma boa parcela da sociedade, uma pequena parcela política, quis fazer esse diálogo e a prefeitura, mais uma vez, nos deu a costa e fechou. Então, negou a todo momento também a pandemia, negou a todo momento a escola pública, negou a todo momento a questão trabalhista das pessoas e negou a todo momento o fator social e a situação de vulnerabilidade que muitas famílias se encontram hoje. É o que nós vemos instalado não só aqui em São José, mas no país todo. Sim, Ednilson, a gente viu também que, né, começou a vacinação nos professores, né? Os professores que acima de 42 anos já tomaram, acho que a primeira dose, né? E eu queria que você explicasse falasse como que você vê essa situação, né, dos professores já começarem a ser vacinados e tudo mais. Então, Guilherme, só uma correção, é tanta coisa que acontece para a gente, né? A gente às vezes se perde mesmo em dados e em fatos. Foi a partir dos 47 anos, tá? Ah, obrigado. Isso vem sendo uma luta constante do sindicato e da nossa categoria,
solicitando uma vacinação ampla dos nossos servidores, tá? Novamente, a gente tem que levar em consideração a questão de como vem sendo fomentado e vem sendo construído a questão do retorno às aulas na escola pública, tá? Nas escolas, na verdade, não só públicas, como também particulares, né? O que ocorre? Quando se falou em retorno das aulas, que a escola se tornou essencial e é importante que as escolas voltassem, quando começou esse debate, o sindicato parou junto com a categoria e fez também esse debate. Olha, se a escola voltar, como nós queremos que ela volte? Então, nós entendemos, olha, se é essencial, nós temos que pensar em questão de saúde pública, em questão de saúde sanitária, né? Em questão de preservação de vida, temos que pensar assim como pensou na saúde. Então, o nosso mote foi pela vacina, né? Que todos os profissionais deveriam ser vacinados. Inclusive, nós cansamos de oficializar o governo, nunca nos respondeu, até que nós chegamos a saber que, como essa questão de retorno às aulas ia já para a Câmara, né, a Câmara Federal, e também seria aprovado, ou será aprovado ainda no Senado, e o município já vinha fazendo essa discussão e já construindo e realizando essa forma de projeto hoje que nós vemos federal nas nossas escolas municipais, tá? Então, para nós não é nada novidade isso. Opa, tem uma outra. O que ocorre? É necessário que se vacine, né, esses profissionais da educação. E aí, o que eles começaram? Vamos vacinar os profissionais de 47 anos para cima. Por quê? É o risco maior de contaminação, são as pessoas que têm maior número de comorbidade, e junto a isso, Guilherme, são os profissionais que estão afastados das escolas. Olha que interessante. Esse é um dado que a população não tem, esse é um dado que o governo nos nega a repassar, mas nós sabemos que nós temos essa leitura. Então, nada acontece por acaso. Vamos vacinar primeiro de 47 acima, que é o profissional justamente que nós temos maior dificuldade e nós corremos o risco de manter dentro das escolas quando começar as aulas presenciais, né? Da maneira como vai acontecer agora, né? Daqui para frente, né? Tornando agora essencial e não podendo mais fazer uma disputa e dizer que tem que voltar para a fase tal e a escola tem que voltar para a maneira remota. Certo? Então, é isso. Então, ele criou essa situação de 47 anos dentro do Estado, do governo, né? Que vai vacinar de 47 anos para cima. É um número menor em relação aos profissionais da educação, porque a maior parcela de profissionais da educação hoje, dentro da rede municipal, dentro da rede pública em geral, estadual, e até mesmo da rede particular, são de 46 anos abaixo. São os jovens e são a média idade que estão hoje dentro das escolas. Então, como não tem vacina, vamos vacinar aqueles profissionais de 47 para cima, e é justamente aqueles profissionais que vêm apresentando problemas junto ao serviço público. O problema que eu digo é problema de afastamento, problema de comorbidade, né? Então, foi isso que o governo pegou. Pegou justamente essa categoria para... Deu uma travada e já estamos voltando com o Ednilson. Ednilson, tá na escuta? O Ednilson caiu aqui, né? E já vamos reconectar com ele, né? Parece que a conexão dele estava instável, né? E com isso, né, já ele volta. Peço para que quem estiver assistindo, né, esse vídeo aguarde um momento, né?
para que, quando ele voltar, a discussão possa continuar e assim acabar. Estamos aqui, né, fazendo a discussão em relação à questão do retorno, né, do ensino presencial, né, de forma insegura, né. O mesa de debate está contribuindo aqui, ó, já voltou. Opa! Henrique, usa está aqui? Não. Então, vai, Guilherme. Caiu, né, o nosso... Eu peço até desculpa, eu não sei nem em que parte eu estava falando, mas se você quiser retornar a pergunta, a gente refaz ela. Não, sim, acho que você estava falando da questão, né? Agora fugiu em mente também. Estava falando da questão do embate, né? Do ensino presencial, da questão da vacina, da questão da vacinação, né? Dos professores acima de 47 anos. Isso, então vamos tentar resumir rapidamente o que havia falado. O governo, ele não nos repassa dados, tá? Quando nós vimos que seria vacinados os profissionais da rede pública do Estado de São Paulo, nós procuramos antecipar isso, oficializando o governo, para que nos dissesse quem seriam vacinados, se seriam todos os profissionais da rede, tanto aqueles que estão afastados hoje, devido à sua saúde, se seriam só os profissionais da escola, ou se seriam todos os profissionais envolvidos com a educação. Os profissionais que estão dentro da Secretaria de Educação, cumprindo seu papel como gestor, como, né, ou qualquer outro papel, né, de trabalho dentro da Secretaria de Educação, ou aqueles que estavam afastados ou os que estão dentro da escola. Em nenhum momento o governo nos informou como seria dado isso. Apenas disse que, né, por fala, que não tinha ainda ideia, que aguardava o governo do Estado. E depois não mandou a cartilha do governo do Estado dizendo como seria. O outro segundo aspecto, que nos chamou bastante atenção, é a faixa etária que seria vacinada. Então, nós esperávamos que o governo nos desse esse mapa desses servidores, quantos seriam da rede municipal de ensino, quantos servidores acima de 47 anos que estão dentro da escola e que seriam vacinados. Também o governo não nos passou e também não informa a sociedade de quantos são, tá? Esconde isso. Isso é um direito que não só o sindicato, mas toda a população tem, é um direito de transparência e tem que ser publicizado essas informações, tá? E o governo não publica isso, não torna transparente. Por que nós pedimos isso? Porque a gente queria ter uma ideia, dentro dessa faixa etária, quantos profissionais são, porque dentro do universo da rede municipal nós temos 6 mil servidores, um pouco mais, atendendo nas escolas municipais. Então nós precisávamos saber, da faixa etária de 47 anos acima, quantos seriam vacinados? Seriam 1.000? Seriam 600, 500, 400? Porque isso nos daria a dimensão de como ficaria o enfrentamento da Covid dentro das escolas. A gente poderia trabalhar o papel, né, de como o profissional faria esse enfrentamento retornando às aulas, né, com apenas uma parcela vacinada. E a outra parcela, que a gente sabe que é a maioria, não vacinada. Como seria essa relação com alunos e com a comunidade escolar, que também não foi vacinada. Certo? Então, esta é a preocupação sanitária que nós temos frente a essa situação. E o governo não nos passa isso. Então, essa vacina justamente serviu para dizer, olha, nós estamos preocupados e estamos vacinando os profissionais da educação. Então, já podemos voltar com a aula presencial. É essencial. A educação agora se tornou obrigatória e essencial. Isso já houve uma discussão e aprovação, né, na Câmara Federal. E um município só pode ir contra essa regra a partir do momento que ela provar, através de dados científicos, que não é viável ter aula presencial na sua escola.
Se ela não provar isso por dado científico, ela não pode proibir a aula. Quer dizer, pode ter lá 1.000 contaminados dentro das escolas municipais, entre alunos e professores, mas dizer, olha, não tem prova científica de que isso possa prejudicar o andamento das aulas e fechar uma escola. E a gente sabe que também, que por trás disso, como pano de fundo, nós temos até mesmo a política que o governo municipal coloca, de além de omitir informação, não nos passa dado, ele é favorável ao retorno e ele não quer participar de uma discussão da ciência. Então, ele não interpreta a ciência como produtiva nessa questão de retorno às aulas. Certo? Então, a gente sabe que as aulas vão acontecer, nós sabemos e temos conhecimento e consciência de que os casos estão aumentando e gradativamente vão aumentar mais ainda. Então, o nosso mote é a vacina urgentemente e de maneira ampla para todos os profissionais da educação. Sem Sim. vacina, sem retorno às aulas. Sim, e Ednilson, tem uma outra questão também que a gente tem que debater aqui, que é a questão da estrutura das escolas. A gente sabe que a estrutura das escolas, principalmente as públicas, né, por conta da política, né, como que você falou aqui, neoliberal, dos governos, é bastante precária, né? Em outras palavras, a gente sabe que em muitas escolas falta papel higiênico, né? E falta tipo, uma limpeza adequada, né? E coisas fundamentais, principalmente para se ter em época de pandemia, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso. As escolas, elas estão com uma estrutura preparada para receber os alunos? Queria que você falasse para quem estiver assistindo o nosso vídeo. Tá, então vamos lá. O governo ele criou, assim, até bonito quando a gente assiste o vídeo, é muito fácil você falar, você planejar na situação do governo, mas você colocar em prática aquilo que você planejou em situação de pandemia. Não é fácil para qualquer país. A gente vê o que vem acontecendo na Índia hoje, a gente vê reabertura, fechamento de escolas na Europa, a gente vê uma primeira onda, segunda onda, terceira onda, a gente vê a mutação do vírus. Então, não é fácil a gente levando para essa ótica, né, esse contexto. Então, por si só, a gente já vê que é difícil fazer esse controle. Segunda coisa que nós temos que ter em mente, e bem pensado, Guilherme, que as escolas municipais, elas, por mais que queiram mostrar que estão preparadas e dizer que são escolas bonitas, são limpas, elas têm uma características boas, elas têm, em todas as salas, tem computador para o aluno trabalhar, tem sala de informática, que realmente a gente sabe que, em termos até assim, em alguns aspectos, as escolas elas estão bem preparadas a nível de cidades, a nível de Brasil. Mas nós temos que levar em consideração que, em termos de política, nós temos um dos piores despreparos. Tá? Em termos de política pública, São José dos Campos, nós temos uma política pública de enfrentamento do Covid, uma das piores do país, devido ao pensamento dos nossos políticos, devido ao pensamento da maioria da Câmara Municipal e devido ao pensamento do nosso governo, do Executivo e dos seus gestores, tanto da educação e da saúde. Isso a gente observa como eles vêm moldando e construindo a política e o momento de pandemia na cidade, sabe? Com essa questão de relaxamento, fecha e abre. Né? Então, a gente tem ideia muito bem clara e formada disso. Então, a gente sabe disso. Outro aspecto é como as escolas são em termos físicos, como que é uma escola, ela é assim o seu, não só o ambiente, mas como é o prédio de uma escola. Se a gente reparar nos anais da literatura, até mesmo a gente pode pegar um livro, não lembro se é da Emília Ferreira,
isso eu estudei em tempos de faculdade, chama Meus Romanos. Uma visão de uma professora que veio no final de 1800 dar aula para uns alunos de uma família de italiano radicada no Brasil, que era fazendeiros, tá? Então ela veio dar aula particular para esses alunos. Então as poucas escolas que ela tinha naquela época, ela começou a retratar como eram as escolas, né, no nosso país e como eram as escolas que ela tinha visão na Europa, principalmente na Alemanha, de qual era o seu país de origem. E se você observar o relato dessa jovem professora nesse livro, tá? É assustador ver que há quase 2 séculos o sistema educacional brasileiro não muda. Não só o pensamento, como a estrutura física das escolas. A maneira como são dispostas as carteiras, a maneira como são os vitrais das escolas, os vidros, as janelas, tá? A quantidade de alunos dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Então, não houve uma mudança significativa nessa característica de pensamento. Então, nós podemos até avaliar que, de certa maneira, o Brasil ainda ele tem um pensamento e uma forma de tratar a educação arcaica. É terrível pensar assim, mas nós temos uma educação arcaica ainda no nosso país. E nós estamos vivendo esse momento agora maior agora com esse governo Bolsonaro, com essas medidas que ele tem, né, de lei da mordaça, de tirar verbas da educação, de que o professor não pode falar aquilo, de que o professor não pode falar isso, de retirar o seu direito de cátedra. Então, nós estamos vendo que a escola ela não é preparada no seu aspecto físico e ela não está sendo preparada no seu aspecto também de montar uma escola, tá? De pensar uma escola realmente cidadã que venha atender às necessidades da população brasileira. E São José não está sendo diferente disso. Nós não podemos pensar que a escola é um espaço de empreendimento, a escola é uma empreendedora. A escola não é uma empresa, a escola não é uma fábrica, a escola não é uma indústria, a escola não é um comércio. Nós não somos contra o aluno ter uma atividade, certo? De preparar ele para o mercado de trabalho. Mas tem um momento certo para isso e tem uma disciplina específica para isso. Agora, eles querem enfiar a goela abaixo que a escola ela tem que ser empreendedora, que a escola tem que ter meritocracia, mas não dá condição para mostrar que a meritocracia de uma pessoa e de um aluno não é o seu isolamento, não é ele pensar de maneira individual. E a meritocracia, da maneira como eles colocam, ela traz isso à tona. Então, a gente tem que desfazer, desconstruir esse pensamento de escola que sempre existiu no país, que tentou desmistificar, tentou se desconstruir em algum momento de algum governo e que hoje está mais forte e pior até de que muitos momentos atrás, nos anos 70, né, nos anos 80, que nós vivenciamos um momento de ditadura. Nós estamos vivendo até agora um momento pior até em relação ao passado, mesmo diante de toda a tecnologia e infraestrutura que nós temos para melhorar esse quadro. Tá bom, Guilherme? Sim, não, é muito interessante isso que você coloca, porque assim, eu vejo que muitas crianças, né, começam a ter aula de como ser empreendedor, né, aula de educação financeira, né, aula de um monte de coisas que, né, não é prioritário para uma criança de, por exemplo, de 7 a 10 anos de idade. Né? É bem interessante isso que você coloca. Ô Ednilson, né? Alguns títulos, entre aspas, especialistas, falam que, né, a criança está sentindo falta, né, do coleguinha, do amigo, né, da escola, né? Como que você, e que por isso seria um motivo para retornar. Como que você vê essa questão? Então, de fato, a gente sabe que existe aquela necessidade de uma criança
de um adolescente estar próximo do outro, desse contato. Eu mesmo, com mais de 50 anos, eu sinto falta desse contato. Nós brasileiros, nós temos esse calor dentro da nossa pele, da nossa existência, de ter esse contato, de sorrir, de abraçar, de querer beijar. E a criança, ela não consegue externar isso de uma outra maneira, estando isolada. Então, a gente entende essa necessidade da criança e acha até válido que ela demonstre isso. Agora, isso cabe à família, cabe à sociedade, mostrar que há aspectos, nesse momento, de se trabalhar outros recursos. Aí nós já vamos entrar num âmbito psicológico, né? Psicologia social, né? A psicologia da educação, a psicologia de uma criança, de como tratar essas situações. Tá? Então, o governo ele vem usando esse argumento de uma forma até perigosa e desleal, e dizer, tá vendo, o aluno está triste, o aluno ele pensa em suicídio, o aluno pensa... E, pelo contrário, quando está dentro da escola, o aluno pensa tudo isso. O aluno sofre de depressão da mesma maneira. O aluno, nós sabemos que tem aluno que comete suicídio dentro da escola ou fora da escola. Então, eu acho que nós temos que separar muito bem essa questão, porque essa é uma questão psicológica, com certeza, interfere o aluno estar na escola, porque a gente sabe disso, né? A escola ajuda muito, porque isso externa alegria, externa prazer em estar em convívio com o outro. Só que não pode usar desse argumento, e tem maneiras de se rebater isso, até mesmo fazendo o trabalho remoto e essa proximidade. Olha, a gente pode avaliar isso na questão até mesmo da Covid. Você imagina uma pessoa que está em Covid, numa situação grave dentro de um hospital, às vezes até mesmo entubado. E qual é a maneira que eles perceberam de recuperação dessa pessoa? Ouvindo a pessoa que ele mais ama, ouvindo seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu esposo e o seu filho. E isso faz com que a pessoa consiga ter força e querer lutar pela vida. Você pode observar isso também, uma criança, um prematuro, uma criança que nasceu, que está acontecendo muito hoje, que está dentro de um hospital e não está vendo a mãe. O que eles estão fazendo? Colocando o celular perto dessa criança, e a criança está ouvindo a voz dessa mãe e está reconhecendo. Tá? E a criança está tendo força de reagir. Isso uma criança que, vamos dizer assim, um prematuro, uma criança que acabou de nascer, né? Então, está dando resultados efetivos. Então, uma criança nessa condição de escola, ou vamos dizer assim, uma criança de 3 até os 7 anos, que é o que sofre mais, depois é mais, conforme a idade vem passando, é mais fácil de trabalhar esse psicológico. Essas crianças, elas conseguem muito rápido estabelecer esse vínculo, até mesmo dessa maneira como nós estamos fazendo agora. Ela consegue, sim, esse contato, visual, ele é muito importante para uma criança. O contato visual, o auditivo, ouvir a fala de um professor, até mesmo de um coleguinha no Zoom, colocar toda a sala num Zoom, em algum momento, todo mundo um bate para o outro. Dá, nesse momento, sim, para fazer isso, fazer bem feito. O que falta é vontade. Então, tem que desmistificar qualquer outro tipo de ação, fazendo essa política de negação, certo? E isso é um perigo muito sério, que, na verdade, não ajuda em nada. Tá? Esse argumento utilizado pelo governo é perigoso, aproveita a situação disso também. Ele usa a defasagem do aluno, e o perigo da evasão escolar, que é outro aspecto que eles estão usando muito, para querer sustentar o retorno das aulas presenciais. Tá? E, na verdade, a evasão, a gente sabe que acontece não é pela falta de escola, nem é por ter escola. É outra questão, é a vulnerabilidade de uma família. Tá? É a questão do desemprego de um pai, é a questão de uso de drogas dentro de uma casa, é a questão de briga, é a questão da pobreza extrema. Então, é isso que causa a evasão escolar. Não é o aluno assistir uma aula de maneira remota ou estar fora da escola, tá bom? Sim, que até porque que esses problemas que você cita acontecem bem antes da pandemia.
Outra questão que a gente precisa debater aqui, que é uma questão que eu acho bastante séria, né, e que o Estado, infelizmente, utiliza dessas questões, né, para poder forçar a reabertura das escolas, que é a questão, né, de que, né, que os jovens estão sendo violentados dentro de casa, né, estão acontecendo um abuso, inclusive até estupros, né, contra jovens, né? Eu queria que você falasse assim como que você enxerga isso, né? E qual a alternativa que a gente pode dar em vez do retorno das escolas. Então, Guilherme, a gente volta novamente àquela questão que nós já estamos falando, né? Que houve uma crise instalada de transferência de responsabilidade, né? De transferência de responsabilidade. Eles colocaram como a escola sendo o guardião e o protetor da criança e de uma família. A escola faz esse papel, sempre fez. A escola cumpre esse papel junto à família, cumpre esse papel. A escola, muitas vezes, é ela que aponta uma situação de uma criança, nesses casos de estupro, de violência familiar. A escola, muitas vezes, que aponta isso e leva para uma autoridade competente. Começa levando isso para conselho tutelar, a conselheira, ela é chamada. Tá? Então, começa por aí. O canal, né, esse link existe já dentro da escola, em períodos de normalidade ou não. Pode ter tido um aumento de casos de abuso, pode ter. Então, mas isso são dentro, não é só de famílias em vulnerabilidade social. A gente vê o caso da criança, o Jairinho, o que ocorreu com essa criança que apanhou e que matou, né? De uma família que a gente sabe que tem uma vida social elevada, classe média alta, de pessoas que têm conhecimento, né? De como que se dá a família, que trabalham, que ganham bem, bem postadas, e olha o que ocorreu. Tá? Então, a questão de violência familiar, ela acontece dentro de uma família, né, de vulnerabilidade e de uma família onde, em regras, né, não existe vulnerabilidade. Está acontecendo muito mais hoje em dia dentro de uma família, né, em situação de não vulnerabilidade. Tá? Então, eu acho que é necessário desmistificar e jogar essa responsabilidade para a escola, tá? Dizer que as crianças ficam mais seguras dentro de uma escola, para os pais poderem voltar a trabalhar, para evitar que esses abusos não aconteçam. Porque o abuso, ele não precisa acontecer dentro de uma escola. O tempo de um abuso, tá? Ele pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pode acontecer no final de semana, tá? Isso aí, o que torna, na verdade, é a maneira, o momento, a ocasião que pode ocorrer. Então, a criança dentro de uma casa aumenta essa questão de ocasião e dessas questões de violência, tá? Familiar. Mas, assim, não podemos levar essa relação de aumento da violência para dentro de uma escola e achar que se o aluno estiver dentro da escola, a violência vai diminuir, a violência vai cessar e a violência acabar. Isso não é. Nós temos que tratar essa questão como uma questão maior, uma questão social maior, que é a questão da crise de desemprego, a questão da crise da fome, a questão da crise de falta de moradia, tá? É a questão de abuso de álcool e de droga. Então, são questões muito mais além da escola, que o próprio governo ele não faz esse embate e ele não faz essa questão de política pública funcionar de maneira correta, tá bom? Então, a escola não pode ser levada como fator preponderante da questão do aumento de violência familiar, ok? Contra criança e abuso. Sim. O, e, o, e você tem percebido que as crianças e os jovens, de maneira geral, estão respeitando, né, as regras de isolamento social, de distanciamento? Olha, essa é outra questão difícil de controlar jovem, tá? Eu sou pai
Eu tenho 3 jovens dentro de casa e eu vou dizer para você, a coisa mais difícil depois de um ano inteiro é manter dentro de casa. Aí eles falam, não, olha, mas eu preciso sair, eu vou ali na casa do amigo, porque a gente vai tomar um açaí, está controlado, pai, é aquele amigo tal. E a gente tenta, por mais que a gente pensa e fala, a gente controlar. E um pai que não sabe controlar isso, tentar evitar isso, muitas vezes acaba saindo briga com esse jovem, tá? Isso pode criar situações até piores. É complicado controlar? É. É difícil controlar? É. Tem jovem que sai. É difícil porque eu tenho isso dentro da minha casa, essa dificuldade de manter esse controle e tento manter, consigo até muito manter. Aí, às vezes, quando eu levo para sair, eu falo, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos lá comprar comida que eu preciso no mercado, vamos ali numa farmácia, tá? Tento evitar. Mas os meus filhos são jovens que namoram, certo? Ficaram um ano sem poder namorar. Então, veja a situação em que nós chegamos da situação da Covid. O que nos levou a estar nessa situação? Remontando lá atrás, é a negação da própria existência de pandemia. Se tivéssemos feito no momento certo o diálogo, tivéssemos feito no momento certo a disputa política com os demais países, a disputa econômica, a disputa por vacina, que foi nos dado essa oportunidade, esse diálogo de ter milhões e milhões de vacina, nós teríamos hoje praticamente, no mínimo, 60% da população vacinada, porque nós temos a eficiência vacinal desse país através do Sul, que nenhum país no mundo tem, certo, Guilherme? Então, a gente, se tiver que culpar todos os erros, nós temos que culpar, sim, os políticos que negaram essa pandemia. Nós temos vereadores, nós temos prefeitos, nós temos deputados, nós temos governadores, nós temos senadores e nós temos a instância maior, que é o presidente da República, que a todo tempo mostrou para essa juventude que é legal estar em badalação, que é legal fazer fluxo, que é legal estar na praia, que é legal não usar máscara e que é legal fazer essa disputa com o vírus. Olha que absurdo que nós chegamos. E hoje vem, na cara de pau, dizer que não fazia isso. Está tudo registrado, a história está aí para contar. Não é eu nem você e não é ninguém que precisa contar isso, né? É só a gente ver os jornais, ver a televisão, ver as imagens, as falas do presidente e de muitos, né, políticos e da própria população, que acaba seguindo isso. Então, justamente aquele que deveria fazer, né, isso acontecer de maneira correta e certa, dizer, olha, vamos fazer o lockdown, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, vamos ajudar as famílias que não têm condição de manter, né, o trabalho, somente aquelas que estão em trabalho informal, vamos dar, né, uma ajuda social para essas famílias. Mas não, evitou, não quis, porque isso não faz parte da política desse governo. Desse governo ele não tem política social para a população brasileira. Ele é contra a política social, ele é contra o Estado. E eu não sei o porquê metade da população ainda insiste em manter esse tipo de política e esse tipo de políticos governando nosso país. Sim, Ednilson, agora para fechar, eu queria que você falasse, né, o que o Sindserv vem fazendo em defesa dos professores e se você percebe possibilidade de barrar o retorno às aulas presenciais. Então, Guilherme, quanto a barrar, infelizmente, a gente não vai conseguir mais. É triste falar isso, mas nós fazemos uma luta desigual com esse governo. Ele não foi eleito à toa, né? Houve toda uma construção para esse governo que está instalado hoje chegar aqui, tá? Então nós temos essa luta desigual. Foi aprovado, né, na Câmara Federal
essa lei, esse projeto de que a escola se torne essencial e efetiva. As escolas serão abertas, terá o retorno, da maneira como já acontece, né, na maioria do país, inclusive São José dos Campos. Com 35%, os alunos vão para a escola, né, eles assistem a aula, vai ter um momento do sistema híbrido, do momento presencial e do momento, né, de alunos que vão estar tendo aula de maneira remota. Isso vai prejudicar muito a educação, não vai ajudar em nada, porque vai aumentar o trabalho, né, do profissional da educação, do professor, vai aumentar a sua carga horária, não só dentro da escola, como fora da escola também, vai aumentar o desgaste físico, o desgaste intelectual, vai aumentar o adoecimento desses profissionais. Então, é um erro muito sério que está sendo cometido. E nós só poderíamos lutar contra isso a partir do momento que uma cidade ela tem um poder de decisão também, sim, dentro disso. Tá? Eles podem chegar e dizer assim, olha, a escola ela apresentou hoje, a cidade apresentou um índice elevado de contaminação. E dentro das escolas, de acordo com as pesquisas, de acordo com nós temos, né, de efetivo a demonstrar para o governo federal, que agora nós vamos ficar a cargo da Secretaria do SUS, tá? Da Secretaria de Saúde Federal. Tá? Então, é o Ministério da Saúde hoje que tem um aval de fechar ou não uma escola pública. Tá? Então, cabe a eles hoje. Então, o município ela tem esse entendimento, tem essa possibilidade de fechar. Mas ela vai ter que provar por A mais B, de maneira científica, por que quer fechar toda uma rede pública municipal, quer fechar uma rede, né, estadual, uma rede particular, ou um estado fechar uma rede estadual. Então, ela vai ter que demonstrar isso de maneira, tá, científica. E a gente sabe que em São José dos Campos a gente não tem esse interesse científico de demonstrar isso. Tá bem claro isso. Então, o projeto que tem hoje sobre o retorno das aulas é isso. Tá? Assim, esse é o que versa ele. Tá? Ele parte desse princípio, o projeto. Tá? E outra coisa que a gente tem que colocar em consideração, que o texto, Guilherme, ele prevê que os sistemas, né, além de poder adotar essas estratégias como rodízio de turma e adoção do sistema híbrido, que já acontecia aqui em São José antes mesmo desse projeto, tá? Ele pode prever isso. O texto torna que as aulas presenciais, né, por ser atividades essenciais, ele abriu essa exceção de que, se as condições sanitárias de Estado e município não permitirem o retorno, pode retornar ao sistema não presencial, mas através dessa base científica. Tá? Então, a gente entende que, daqui para frente, nós temos que lutar pela vacina. Mais do que nunca pela vacina, para evitar que mais profissionais se contaminem, que alunos se contaminem, que a pandemia aumente na cidade, que vai aumentar, depois desse projeto desastroso, vai aumentar no país todo, sim. Então, o único recurso que nós podemos ter hoje, agora, para a questão de sobrevivência da sociedade, da população, é a vacina. Então, o sindicato ele vai lutar pela vacina, mas assim nós vamos estar atentos ao que acontece dentro das escolas, se está aumentando o número de contaminação entre professores e comunidade escolar, se o retorno às aulas ampliou, aumentou a contaminação no município, se vem aumentando a contaminação no estado, se vem aumentando a contaminação no país. Os sindicatos estão muito preparados, muito bem preparados, há um recurso muito forte dentro dos sindicatos, né? E essa discussão de observar e estar acompanhando essa situação. Mas nós temos essa luta desigual, essa luta política, esse entrave que nos impede de mostrar que é um erro, nesse momento, trazer o retorno às aulas presenciais. Quanto mais pessoas circulando, maior a situação do vírus. A gente vê isso na Índia, e nós temos como característica da Índia a mesma ideia, né? O tecido social brasileiro é muito parecido com o tecido social do povo, né, da Índia, né? Em relação a fazer festa, a ir para as igrejas,
a fazer fluxo, a estar na rua. E é o que eu posso dizer nesse momento, tá? As escolas vão voltar sim, é preocupante, mas nós vamos tentar encontrar um caminho e fazer esse embate, tá bom? É isso que eu vejo, nosso mote agora é a vacina, a luta pela vacina, e observar como está sendo a saúde e as medidas sanitárias que estão sendo implantadas nas escolas daqui para frente. Sim. Ednilson, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu achei que a discussão foi muito boa, né? Foi excelente. Espero que, né, que o nosso debate aqui, o nosso, né, nem debate, nosso papo aqui, possa contribuir na luta dos professores de São José, dos servidores de São José dos Campos e também do Brasil inteiro, né, se for possível. Então, eu quero agradecer e passo para as considerações finais. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço esse momento aqui, tá? Esse espaço que você tem dado à minha pessoa, ao Sindicato de Servidores Municipais, em geral a toda a população e à rede municipal de ensino e aos profissionais da educação, tá? As considerações que eu deixo aqui nesse momento é que cada família observe atentamente como as políticas vêm sendo implantadas no nosso país, como vem sendo dado o desmonte social e as políticas públicas na nossa cidade, em termos de Estado, em termos de nação, o perigo que nós corremos com esse retorno precipitado das aulas, tá? Peço que os pais observem seus filhos, que mantenham o uso de máscara, que todo momento mantenha o distanciamento social e que, se puder fazer entre escolher o sistema híbrido e o ensino remoto de seus filhos, que ainda assim escolha o ensino remoto, que brigue junto com o sindicato, que brigue junto com os professores, que brigue junto com a classe trabalhadora, porque também são trabalhadores como qualquer outro, são parte da sociedade, que brigue junto com esse sistema famigerante, que o mais importante é manter o isolamento social e que lute junto conosco, solicitando urgentemente a vacina para os profissionais de educação e que a vacina venha logo também para os alunos, porque não adianta só vir para os professores, mas o restante da população está aí desamparado e desassistido, tá? E que lute junto com isso, que tenha, sim, medidas sanitárias efetivas, que possa ampliar a questão de auxílio emergencial para as famílias de vulnerabilidade, que possa afastar profissionais, pais e mães que estejam em situação de risco, que possam cuidar melhor de seus filhos. Então, é esse alerta, é esse pedido que eu faço e que eu deixo aqui nesse momento, Guilherme, que as pessoas olhem uma mais para as outras e que tenham essa empatia com o outro e que percebam que nós estamos vivendo um momento, uma situação muito difícil, muito séria, né, de saúde sanitária dentro do nosso país e que, se nós não cuidarmos um do outro, que nós não tivermos essa observância que a ciência vem mostrando e demonstrando, nós vamos ampliar a nossa questão de contaminados, vamos ampliar essa questão de pessoas morrendo e nós não queremos que isso chegue às nossas famílias, tá? Ok? É isso que eu deixo, tá bom? Sim. Então, Ednilson, mais uma vez agradecendo por você ter aceitado o convite. Quero agradecer você também que nos escutou até o final, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, né? De tudo um pouco, o nome do canal. Curta essa página no Facebook, né? Curta o vídeo também no YouTube, né? Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação, né? Que teremos mais entrevistas e até a próxima. Fui. Obrigado, Guilherme. Fiquem em casa todos.